Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações da Estácio ESTC3. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato a se inscrever aqui no meu canal no YouTube, canal Dalton Vieira Investe, procedimento simples aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Tem a imagem, inscreva-se. Passando o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente aí no canal. Marque essa opção, clique aí nessa opção e deixe o sino também das notificações devidamente ativado ou habilitado para que você possa ser avisado toda vez que tiver um novo conteúdo no canal. Para você receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, também as carteiras de ações, carteira mensal, carteira semanal e, além do mais, as informações relevantes durante cada pregão, reposicionamento de stop, de objetivo, quando a operação é executada, quando uma operação é encerrada, enfim, todos os detalhes e acompanhamento aí direto no seu celular, é só clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir esses procedimentos. Basicamente, preencher um formulário e cadastrar o meu número nos seus contatos aí do Telegram. E aí, a partir disso, você vai poder testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Indo então para a análise especial, que o foco da análise, lembrando, é sempre olhar para o longo prazo até o curto prazo, ou seja, desde o gráfico anual, passando pelo quadrimestral, gráfico mensal, gráfico semanal e gráfico diário, ou seja, olhar todos os cenários, todos os prazos operacionais, focando em identificar o cenário mais interessante para compra, o cenário mais interessante para venda, para ficar de fora, olhando um pouco para a questão de pensar no longo prazo também no ativo. Então, tudo isso é abordado nesta análise. E o foco dela é a análise técnica, que é a minha especialização. Então, começando pelo gráfico anual, dá para perceber aqui que, ou seja, o preço estava aqui embaixo e veio aqui para cima de forma bem simples. Ou seja, o ativo dá para perceber que o ativo está dentro de uma tendência de alta, ou seja, vem com movimento de correção, volta com movimento de alta. E esse ano, dentro do que foi apresentado aqui no ano de 2017, rompendo ali toda a região de máxima histórica anterior, e considerando o que aconteceu em 2018, um ano de queda, aumentou a probabilidade desse ano ser um ano de alta, um ano positivo aí, e possivelmente o rompimento para acontecer o rompimento dos 35,55, que é a sua máxima histórica, que é a máxima de 2018 da STC3. Então aqui nós temos então o ativo dentro da tendência de alta e dentro de um movimento de alta no gráfico anual, favorecendo o quê? Situações de compra, principalmente quando o ativo gera movimentação para baixo no gráfico quadrimestral, no gráfico mensal, no gráfico semanal, foco maior em avaliar possibilidades de compra em cima desse ativo. No gráfico quadrimestral, a gente pode ver que também está dentro da tendência de alta, topos e fundos ascendentes, formação aqui de um fundo, e está dentro de um movimento também de subida, ou seja, alinhado para cima e por enquanto apontando para os R$ 35,55, superação dos 35,55. Para mudar completamente essa expectativa, teria que voltar aqui para baixo dessa mínima aqui, ou seja, isso reverteria inclusive a tendência para a tendência de baixo e voltar para baixo dos 18,30. Agora, o que fica interessante de ver no gráfico quadrimestral é a questão de um topo anterior, que era ali a máxima lá para 2014, e aqui gerando uma sinalização de fundo em cima do topo anterior, ou seja, a chamada mudança de polaridade. O que era a antiga resistência aqui, virando suporte aqui, que é um sinal interessante, um sinal de força da questão da tendência de alta do preço. Ou seja, um sinal de que os compradores estão no controle da situação neste momento em cima desse ativo e favorecendo operações também de longo prazo no papel. No gráfico mensal, o que destaco aqui é a formação de pivô de alta neste mês de julho. A gente está agora no dia 22 de julho. A ação está gerando um pivô de alta no gráfico mensal. Dentro desse pivô de alta gerado aqui no gráfico mensal, a gente pode fazer algumas projeções aqui. Por exemplo, pegar aqui o gráfico, pegar o Fibonacci aqui e projetar esse pivô de alta a partir daqui desse ponto. Ou seja, a gente teria um primeiro nível de projeção, o que é essa projeção? É esse movimento aqui, um pedaço desse movimento. Essa projeção é 61,8% do que foi esse movimento, sendo projetado a partir dos 24,70, ou seja, um pedaço
desse movimento, sendo projetado para cima dos 24,70, vai dar lá nos 33,32. Se eu projetar todo esse movimento aqui, no tamanho inteiro desse movimento, a partir dos 24,70, a projeção de alta seria lá por volta dos 38,65. Agora, se eu fizer a projeção clássica do Fibonacci, que é iniciar a projeção a partir do rompimento a partir do pivô de alta, rompimento do topo anterior após um fundo ascendente, a gente teria a projeção de 61,8% em R$ 40,87. Ou seja, a região dos 38 até os R$ 40, 40,87 é uma região de possível projeção de alta pelo gráfico mensal desse pivô que está sendo montado, apontando para um provável rompimento dos R$ 35,55. A resistência válida até o fechamento desse mês é justamente esses R$ 32,25. Na verdade, começa aqui na faixa dos R$ 32,12 a R$ 32,25. Então, essa resistência ela é válida até o fechamento deste mês. Como assim, Dalton? Vale até o fechamento do mês? É porque o mês pode terminar perdendo força e fechar abaixo dos 32,25, ou seja, a resistência foi válida, não conseguiu fechar acima dessa região de resistência no fechamento do mês. É claro que se o ativo conseguir fechar desse jeito que está aqui ou mais para cima, é um sinal ainda mais relevante de pivô de alta e um aumento de probabilidade de continuidade do movimento de subida. Significa dizer então que todos os meses, os próximos meses vão ser meses de alta? Não necessariamente. Pode ter meses de baixa. Igual aqui, ó, girou formação de fundo, mês seguinte foi um mês de baixa. Agora esse mês está sendo mês de alta. Mas não descaracterizou o movimento de subida, formado por máximas e mínimas ascendentes em relação ao mês anterior. Então temos aqui, para anular essa expectativa positiva que vai sendo deixada no gráfico mensal, teria que, por exemplo, no mês seguinte, gerar aqui uma queda e perder a mínima desse mês, localizada em R$ 27,93. Se isso aqui acontecer, desconfigura o pivô de alta. Na verdade, ele gera um sinal de enfraquecimento, de falso rompimento, e aumentaria a probabilidade, inclusive, de reversão dessa tendência de alta. Onde é que reverteria essa tendência de alta? Se perder a mínima desse fundo aqui ascendente no gráfico mensal em R$ 24,70. Se oscilar abaixo desse patamar, reverteria a tendência. Essa região é uma região importante para o ativo. Região esta que vai em torno ali dos 26,11 a 24,70, que é uma região aqui que era uma resistência, que foi superada e funcionou como suporte. Assim como aconteceu no gráfico lá quadrimestral. Ou seja, um topo anterior que foi superado funcionando como suporte, uma região de resistência que foi superada funcionando como suporte novamente. Então é um conceito que inclusive tem um vídeo de aprendizado aqui no canal que você pode aproveitar muito bem ele para entender melhor esse conceito de mudança de polaridade. E se você não souber o que é suporte e resistência, também aqui no canal, lá nas playlists você vai encontrar vídeo de resistência e vídeo de suporte, vídeos curtos de aprendizado e com boa didática para que você possa entender melhor cada um desses assuntos. Lembrando, se essa análise estiver sendo útil para você de alguma forma, deixe seu like, deixe seu joinha aqui, você dessa forma me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal dentro do YouTube para outros investidores participantes aí do mercado. Indo aqui então para o gráfico semanal, então a gente pode ver que está alinhado para cima, tendência de alta no quadrimestral, tendência de alta no gráfico mensal e gerando a retomada da tendência de alta neste mês. Então até esse é um dos motivos de estar colocando o papel aqui nessa análise especial, tá? Porque eu estou vendo uma sinalização bem positiva para o papel. Tá? Isso é uma garantia que o papel vai deslanchar para cima? Não é uma garantia que vai deslanchar para cima, mas pode ganhar força. Aí vocês podem ver aí algumas análises anteriores. Por exemplo, fiz uma análise da Ambev, ela gerou sinal contrário. Então já descaracterizou um pouco um primeiro sinalização positiva que ela tinha pelo gráfico semanal. Por outro lado, vários outros ativos geraram a confirmação da leitura, que seria, por exemplo, a Raio 3, a VEG 3, enfim, dentre outros papéis que geraram a confirmação da leitura, expectativa de alta, expectativa de força para cima, como aconteceu inclusive na semana passada em cima de Guar 3. Na Estácio, gráfico semanal, inclusive eu coloquei nessa semana, hoje basicamente, dentro da carteira exponencial. Significa dizer então que o papel vai gerar movimento mais uma semana de alta? Não necessariamente, mas ele está dentro de um cenário gráfico onde, na minha leitura, é um cenário que está sendo dominado pelos compradores, que faz mais sentido estar comprado nesse papel ou está
ou planejar uma operação de compra de curto prazo, por exemplo, que eu vou comentar no gráfico diário. Então, ou seja, um ativo que eu vejo com bons olhos nesse momento, até que o mercado nos prove algo diferente disso. Então, no gráfico semanal, a gente tem um pivô de alta também. O papel tinha uma resistência bem relevante aqui, ó, bem testada, que foi bem respeitada aqui e conseguiu romper tudo isso aqui para cima, inclusive até fechando na semana passada acima da máxima aqui desse topo anterior. Então, um sinal de força por parte dos compradores, que para gerar algum retorno que descaracterizaria essa tendência ou geraria um sinal bem forte de perda de força nessa tendência, teria que retornar para baixo dessa região aqui, ó, ou seja, para baixo da região em torno dos R$30 a R$29,85, 29,75. Então, retornando para baixo desse patamar aqui, seria um sinal negativo. Enquanto se mantiver acima desse patamar, por exemplo, pelo gráfico semanal, e estiver proporcionando fundo ascendente ou pivô de alta, ativo muito mais interessante para se trabalhar comprando, ou seja, gerando operações aí na ponta compradora. Indo então só para projetar também esse pivô de alta aqui, aproveitando aí os números do Fibonacci, projetando esse pivôzinho de alta aqui, a gente teria um primeiro objetivo que foi já atingido e um segundo objetivo na faixa dos R$ 35,42, que pode acontecer desse movimento aqui, ou seja, dessa semana ou numa próxima semana, o papel ganhar força para essa região e caminhando para a região dos 35,55, ou seja, a segunda projeção se aproxima justamente da máxima histórica que foi sinalizada ali pelo gráfico quadrimestral. Indo então para o gráfico diário, olhando agora, a gente estava olhando aqui para o médio prazo, também tendência de alta, ou seja, totalmente alinhado para cima, e gráfico diário, que é o curto prazo, também alinhado para cima, e o gráfico diário também gerou um pivô de alta na semana passada, gerou um candle de força na quinta-feira, na sexta-feira gerou um candle de correção, hoje está um candle de alta, lembrando, entrou na carteira exponencial nessa semana. Para você saber mais sobre essa carteira, quais são os ativos que estão fazendo parte dessa carteira, o desempenho dessa carteira semanal, basta clicar aí no cardzinho que está aqui aparecendo para você. Na verdade, um izinho que tem aqui, se você clicar vai aparecer o card, e aí seguir os procedimentos para solicitar, receber tudo isso no seu celular, no seu desktop. Então temos aqui ativo dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e aqui passando por uma correção desse movimento de alta. Enquanto ele estiver caindo e gerando sinal de alta, por exemplo, se sustentando acima num patamar de 32, por volta de 32,17, R$32, enquanto gerar aqui um fundo ascendente, me chama atenção para compra. Se ficar aqui de lado, também gerar pivô de alta, também me chama atenção para compra de swing trade, de curto prazo na ESTC3. Então, um ativo que eu vejo com bons olhos, e pegando aqui esse último pivô, olhando o pivô agora de curto prazo, fazendo projeções em cima desse pivô de curto prazo, e considerando aqui a retração, 33,80 primeiro objetivo, e considerando a só questão do pivô mesmo, 35,99 só, ou seja, a projeção a partir do ponto de rompimento, que nesse momento está funcionando como um patamar de suporte. Lembrando que também pode funcionar como patamar de suporte um pouquinho mais abaixo, aí a STC3. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se mais uma vez de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.